Olá, tudo bem? Eu sou o Marconi Boncompagni, atualmente especialista de produtos e por mais de 10 anos atuei como engenheiro de campo com foco em ressonância magnética. Por esse motivo, eu sei do seu esforço em monitorar diariamente os dados do magneto, a fim de evitar perdas e danos para o próprio magneto. Provavelmente, na sua rotina, você envia um técnico ao equipamento para conferir os dados do magneto ou simplesmente checar se o sistema de refrigeração está ligado, inclusive aos finais de semanas. Em outros casos, alguns clientes tiveram que improvisar a instalação de uma câmera para conseguir monitorar remotamente os dados do magneto, como o exemplo desta foto. Bom, realmente não ter as informações do magneto de maneira recorrente e fácil acarreta em altos custos operacionais, além de aumentar o risco de perda de hélio. Pois bem, estamos aqui hoje para apresentar a solução definitiva para esse problema, o lançamento do Magnet Health, uma funcionalidade dentro do nosso aplicativo MyD Healthcare App, que disponibiliza para os nossos clientes informações do magneto de marca GE, como pressão, nível de hélio, fluxo e temperatura de água, status do compressor, entre outros parâmetros que iremos discutir adiante. Para esclarecer a importância de monitorar constantemente os dados do magneto, eu convidei para essa sessão nosso gerente de suporte técnico para a América Latina, Jaime Bulhões, que também possui uma vasta experiência em ressonância magnética. Olá, Marconi, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. De fato, já são 30 anos aí de GE e 10 deles como suporte de ressonância, então ganhei um pouquinho de experiência aí com essa máquina. Legal, Jaime. Vou aproveitar a sua experiência para começar te fazendo uma pergunta. Quais são os parâmetros vitais responsáveis por manter o equilíbrio termodinâmico de um magneto e por que esses parâmetros devem ser monitorados? Ok, os parâmetros são a pressão do magneto, né, você tem gás dentro dele, o nível de hélio, qual a porcentagem de hélio que você tem dentro dele, o status do compressor, está ligado ou desligado, a eficiência do sistema, se efetivamente ela está entregando o que se espera que dê, além de alguns parâmetros do próprio site, né, como o fluxo e a temperatura da água que refrigeram o sistema anterior. Né. Para vocês entenderem um pouquinho melhor a necessidade de monitorá-los, deixa eu fazer uma analogia aqui com nossa amiguinha, uma garrafa térmica, né? Aliás, todo mundo já olhou dentro dela e já viu que tem uma superfície espelhada que serve para ajudar a manter a temperatura no seu interior, né? Afastá-la do meio ambiente. Mas todos já tiveram a experiência de botar um café, por exemplo, na manhã e chegar no fim do dia, ele está praticamente ou morno ou a temperatura normal. Imaginem que isso aqui seja o nosso magneto e para complementar, como o hélio dentro dele que você quer manter resfriado está a menos 269 graus centígrados, a analogia correta seria eu pegar essa garrafinha, que seria o nosso magneto, em vez de óleo eu colocar água dentro dela e colocar a pobrezinha dentro de um forno a 300 graus de temperatura. Então dá para entender a dificuldade que você teria se o magneto não contasse com nenhum suporte adicional. Obviamente, ele não, por mais bem construído que fosse, ele é muito mais bem construído do que essa garrafa térmica, ele jamais conseguiria suportar, além de alguns dias ou talvez alguns meses, mantendo a temperatura. Então é fundamental que eu tenha um suporte adicional a ele. Como eu faço isso? Eu conecto, simplesmente por contato, um componente que vai resfriá-lo. Tá? Esse componente a gente chama de cold head ou cabeça fria, e o motivo é justamente porque na ponta dele você atinge temperaturas de menos 269 graus centígrados e ele vai conseguir resfriar aquele magneto. Tá? Para isso acontecer, ele tem que funcionar 24 horas por dia, todos os dias da semana. Então, esses parâmetros que foram listados antes vão dar uma ideia de quão eficiente está esse sistema. E se acontece alguma coisa que interrompe, permitir a você tempo suficiente para agir e evitar que efetivamente o hélio vá se perder. Perfeito. Então, eu vou conectar com uma segunda pergunta já para esse tema que você trouxe. Qual a importância de a gente detectar variações inesperadas no magneto, desses mesmos parâmetros que você citou? Por que a gente deve, de fato, enxergar essas variações de uma maneira imediata? Uhum, ok. Bom, uma outra analogia que a gente pode fazer é de uma panela de pressão. Eu não trouxe uma aqui ao contrário da garrafa térmica, tá?
Mas quando você coloca ela com água no fogo, a água vai começar a entrar em ebulição e você sabe que logo no início, não vai ter pressão suficiente para poder fazer a válvula expelir o gás. A partir de um determinado tempo, você tem uma pressão grande dentro da panela e aí sobe aquela válvulazinha em cima e você acaba perdendo o vapor por ali, né? Isso é normal e você mantém a pressão controlada, então, da panela. Aqui no magneto, se isso não acontece na panela, né, se a válvula não funciona, ela pode até explodir. O nosso magneto, obviamente, ele é muito mais sofisticado, tem um monte de controles, jamais ele vai acontecer um problema de uma explosão assim, então podem ficar tranquilos. Mas tem sistemas nele que vão atuar da mesma forma como a panela de pressão. Você, além de um determinado limite, esse gás hélio vai sair para o ambiente e você vai ter que vai ter uma perda do nível de hélio e, nesse caso, chegar a um ponto que você expõe a bobina supercondutora, a bobina é quem mantém o magneto lá, e ela precisa de um nível mínimo de hélio para se manter funcionando. Então, abaixo desse limite, essa bobina vai dissipar toda a energia do magneto, vai fazer evaporar tipicamente aí uns 1.000 litros de hélio junto, e o sistema, para ser recuperado, você vai ter que recolocar esses 1.000 litros, você vai ter que calibrá-lo, num esforço de 3 a 5 dias de máquina parada e bastante trabalho para recuperar. Então, todo esse tempo sem funcionar, com perdas de reposição do hélio, tipicamente $30 cada litro. Então, é um prejuízo muito grande que você quer evitar. Monitorando esses parâmetros te dá condição de perceber alguma variação e atuar para que não chegue nesse nível de problema. Perfeitamente. Bom, nesse sentido, eu te passo para a terceira pergunta. Quais são os benefícios que essa nova ferramenta lançada pela GE traz para os nossos clientes? Claro, você até já falou sobre isso um pouco antes, né? Esses valores, eles estão num computador que faz o monitoramento do magneto e ele tipicamente fica ou na sala de equipamento ou na sala de comando. E para extrair esses valores, é preciso que tenha uma pessoa efetivamente anotando, olhando ah, é, 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 os parâmetros. Bom, imagine uma situação em que você tenha um fim de semana, ou um feriado, ou mesmo numa situação agora que a gente está com a Covid-19, com várias clínicas fechadas. Então, você não tem a necessidade de ter uma pessoa lá. Com o app, qualquer um pode entrar, olhar e ver os parâmetros sem necessidade desse deslocamento. Tá? Além disso, não está restrito a uma única pessoa. Você pode ter 2 ou 3 mais pessoas do cliente, o proprietário do magneto, entrando lá e verificando esses dados. Se você tem mais de uma pessoa, você aumenta a chance de alguém visualizar e tomar ações corretivas a tempo, diminuindo, portanto, a probabilidade de que aconteça algum problema. Bom, como vimos, o app traz para os nossos clientes diversos benefícios. Para obter acesso ao app, basta procurar na App Store do seu celular por MyD Healthcare App. Além disso, além das informações do Magneto, o aplicativo permite que você abra e acompanhe chamados, além de receber notificações em tempo real dos próprios chamados. E para ver os dados do Magneto, vale relembrar que os magnetos necessitam estar sob cobertura contratual específica ou estar sob garantia. Para mais informações, acesse nosso site. Agradeço a participação, Jaime, e até uma próxima. Um abraço. Um abraço, Jaime.